Ainda falando sobre essas definições e movimentações eleitorais, vamos falar agora com o deputado federal reeleito Carlos Sampaio. Carlos Sampaio, que é do PSDB. A gente agradece esse contato, essa gentileza de atender novamente a CBN Campinas. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Flávio Paradella. Um prazer grande estar falando com você e com todos os ouvintes do programa CBN Campinas. Deputado, primeiramente, parabéns, né, pela reeleição, pelos Muito votos. Obrigado. Nesta nova reeleição. O senhor volta mais uma vez ao Congresso, mas vamos falar um pouquinho dessa definição. O senhor veio ontem às redes sociais e definiu então apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também ao candidato bolsonarista, candidato Tarcísio de Freitas. Por que dessa definição? Flávio, em primeiro lugar, queria agradecer a Campinas, afinal de contas é meu 6º mandato como deputado federal e eu sempre tive essa eleição garantida pela região metropolitana de Campinas, então minha primeira palavra é de agradecimento a todos que me brindaram com essa oportunidade de pela 6ª vez representar a nossa região. Em segundo lugar, acho que todos que conhecem a minha história, para dela sabem, que eu tenho um histórico de combate à postura do PT. Uma postura muitas vezes criminosa dentro da política. Nós temos vários integrantes do PT que foram presos, presidente da Câmara Federal, vice-presidente da Câmara Federal, tesoureiro do PT, integrantes do PT, ministros do PT. Eles formaram uma quadrilha tentando se assenhorar do Estado brasileiro, se assenhorar das empresas públicas do nosso país. Evidentemente que eu não poderia me posicionar de outra forma que não defender as candidaturas do Bolsonaro e do Tarcísio. Conversei ontem mesmo ao telefone com o Tarcísio, hoje devo estar pessoalmente com o presidente Bolsonaro, não só para reiterar o meu apoio, mas para que possamos pensar juntos uma estratégia que garanta que nós fiquemos efetivamente livres dessa postura que o PT teve nos 16 anos que esteve à frente do governo federal em nosso país. Eu convivi com eles como deputado nesse período. Eu fui o autor das mais importantes CPIs, comissões parlamentares de inquérito, exatamente para investigar o proceder do presidente Lula, dos seus ministros, a época do mensalão, do petrolão. Então eu vivi isso tudo. Não é alguém dizendo para dela de longe, é alguém que conviveu com o PT e sabe o mal que ele fez ao nosso país. Hoje, lendo uma matéria do Estadão, a informação que vem pela Beatriz Bula e Pedro Venceslau de que a cúpula do PSDB até desautoriza o apoio. E aí o apoio de Rodrigo Garcia, que ontem também surpreendeu, Rodrigo Garcia a Bolsonaro, e secretários do PSDB ameaçam debandada. Esse apoio também, na sequência, veio por parte do senhor. Há uma crise no PSDB? Há um esfacelamento do partido? Olha, eu confesso para você que eu não entendi o porquê dessa matéria do Pedro Venceslau, porque ontem a decisão do PSDB nacional foi muito clara. Eu sou vice-presidente do PSDB nacional. O PSDB nacional liberou todos os governadores, todos os integrantes das bancadas da Câmara e do Senado para que fizessem as suas opções pessoais. Em momento algum houve qualquer censura ao proceder do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia agiu como alguém que ama o país e ama o Estado de São Paulo. Todos nós, eu nunca em momento algum fiz críticas ao proceder do Tarcísio. E por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa de uma respeitabilidade técnica inquestionável. É evidente que é muito melhor continuarmos no governo de São Paulo com uma pessoa com a responsabilidade, com o conhecimento técnico do Tarcísio, do que entregar o governo do Estado de São Paulo àquele que, como prefeito, foi o prefeito mais mal avaliado da história do país. O Haddad conseguiu, estando no cargo de prefeito, perder a eleição não só para o seu opositor, mas ele perdeu para os votos brancos e nulos. Veja o que ele fez com a cidade de São Paulo. O Rodrigo agiu como quem ama este país e quem ama o Estado de São Paulo. Ele fez corretamente. Era o que os eleitores dele esperavam que ele fizesse. Por quê? Porque o PSDB realmente está muito fragilizado. É hora dele retomar o seu papel de protagonista. Protagonista em que sentido? Estando ao lado do bem, estando ao lado das pessoas que amam esse país, e não ao lado das pessoas que esquiaram a nação, que é o Partido dos Trabalhadores.
Deputado, o senhor já fez uma avaliação aí, mesmo que pequena, sobre o PSDB, nesse momento que está vivendo o partido. O PSDB se apequenou? Completamente. E desconhecer isso é você negar o óbvio. Eu fui líder do PSDB com 54 deputados, depois eu fui líder com 52. Em 2019, no início do governo Bolsonaro, fui líder com 32 e agora somos 13. 18 da federação. Quer dizer, veja, é evidente que o partido perdeu completamente a conexão com a sociedade, perdeu o protagonismo de tudo. Então é hora do PSDB olhar para si mesmo, perceber os seus erros, perceber essa desconexão com a sociedade brasileira e buscar um outro caminho, que não é o que nós estamos seguindo. O que nós estamos seguindo está fragilizando completamente o partido e todos aqueles como eu, que só fui filiado no PSDB. Quantas vezes eu não ouvi para dela, saia do partido, e eu permaneci porque tem coerência com relação àquilo que eu acredito. Mas, de fato, o partido perdeu grande parte dos seus ativos. E hoje nós vemos um partido onde tem também a ala mais conservadora não, eu diria, mais antiga do PSDB, que também está caminhando para a esquerda. E não é isso que nós queremos para o nosso país. Não é isso que eu espero do meu partido. Se o caminho do partido for seguir para o lado da esquerda, evidentemente eu teria que deixar o partido. Porque o partido sempre foi de centro e centro-direita. Nunca de centro-esquerda ou esquerda. Então eu acho que nós temos um caminho a seguir e eu quero ajudar o PSDB a buscar este caminho. A permanecer como está não tem menor sentido eu mesmo ficar no partido se for para ficar tudo como está. Eu preciso voltar a ser o protagonista que eu sempre fui das grandes ações dentro do Congresso Nacional e que é o que as pessoas esperam de mim. E se o meu partido for trilhar outro caminho, eu não tenho como permanecer no partido. Mas, deputado, o PSDB está no nome, né? Social-democracia. E se a gente pegar os antigos, esses que estão envelhecendo, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, alguém que foi ligado, sim, a uma esquerda, mas não a esquerda, por exemplo, sindicalista, mas sim um professor na época de esquerda, próprio José Serra, que não conseguiu ser reeleito como deputado, reeleito não, eleito, né? Ele era senador, eleito como deputado, teve 88 mil votos, era alguém ligado ao movimento estudantil, foi presidente da UNE, Franco Montoro, Mário Covas, todos ali, aqueles velhos caciques que formaram o PSDB, eram mais à esquerda do que a um centro ou centro-direita. Não, sempre foram com posicionamento mais de centro. Veja, porque a maior ruptura com isso do que o próprio Geraldo Alckmin sempre foi de centro-direita, a vida toda, até eu diria mais de direita do que de esquerda. Olha a decepção que nós Não, mas até por isso eu nem citei Geraldo Alckmin. Até por isso então, eu não citei. O Geraldo Alckmin, digamos assim, é mais da minha geração. Eu entrei para o PSDB numa geração mais do Geraldo Alckmin, mais do Magalhães Teixeira. Eu entrei convidado por Magalhães Teixeira. Nunca vi o Magalhães Teixeira como sendo alguém de esquerda, muito pelo contrário. Sempre achei ele de centro-direita. E eu sempre me posicionei no partido ao longo desses quase 30 anos, que vai fazer o ano que vem, sempre me posicionei como sendo alguém de centro-direita. Sempre combati a esquerda, e ainda mais a esquerda criminosa, a esquerda do PT, sempre. E não vou mudar esse posicionamento. Eu consegui permanecer no PSDB esse tempo todo porque respeitavam, como de fato respeitam a minha posição. O que eu estou dizendo é, se o PSDB tentar trilhar um caminho que nos leve para a esquerda, eu deixarei o partido, evidentemente, porque não é assim que penso. Falo por mim, respeito a posição de qualquer outro, mas falo por mim. Eu não entrei para o PSDB imaginando que ele fosse um dia ter os seus grandes líderes optando por um criminoso, que foi condenado em todas as instâncias, Flávio. Ele foi condenado por um juiz natural, depois para o Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Regional Federal, depois pelo STJ e depois pelo Supremo Tribunal Federal. E algumas pessoas me dizem, mas ele foi absolvido ao final. Não, não foi absolvido em hipótese alguma. Alegaram uma nulidade e o processo teria que se reiniciar. Quando foi reiniciar o processo, Flávio, simplesmente ele fez 70 anos e, portanto, prescreveu a pena. O Estado
perdeu o direito de puni-lo. Isso não tem nada a ver com a absolvição. Ele foi condenado em todas as instâncias. Como é que nós podemos apoiar um criminoso? Não tem cabimento essa postura do PSDB, de integrantes do PSDB. Ainda bem que a Executiva Nacional liberou todos para que pudessem buscar os seus próprios caminhos. Carlos Sampaio, deputado reeleito aqui por Campinas. Uma última pergunta. O senhor falou das lideranças mais antigas. O que causou esse momento que chega o PSDB? O senhor mesmo já citou que seria negar o óbvio, esse apequenamento. São as lideranças mais antigas ou tudo que aconteceu numa sequência com João Dória como governador do estado, que foi um Bolsodória e depois, ao longo da sua trajetória no Palácio dos Bandeirantes, virou um opositor ao presidente Jair Bolsonaro, e isso causou um racha, porque ele era o anti-Lula. De repente ele virou anti-Lula e também anti-Bolsonaro. E ele pagou um preço caro por isso. Um preço caro. Eu diria a você, Paradela, que todos temos responsabilidade. Eu não diria que são os antigos, nem os novos. Todos temos. Quando o Brasil, na verdade, passou a se posicionar entre a esquerda e a direita, o PSDB deixou de ter protagonismo porque ele não soube posicionar-se. Ele não era nem a esquerda, nem a direita. E nós não tínhamos nenhuma liderança de centro que pudesse ser um norte para esse país. Então nós ficamos realmente sem o protagonismo. Isso foi uma consequência do não posicionamento do PSDB. O PSDB deveria ter se posicionado e não se posicionou. O que eu espero agora é que nessa nova etapa do PSDB, que ele se posicione, porque se ele não se posicionar, eu me posicionarei. Isso tenho certeza absoluta. Deputado federal reeleito Carlos Sampaio, do PSDB, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, mais uma vez, parabéns pela reeleição. Muito obrigado, Flávio, foi um prazer conversar com você e com todos os ouvintes da região. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, são 10h28.